Olá, uma saudação a você, mais um encontro nosso, mais um vídeo novo, mais perspectivas, mais aprendizado, mais crescimento junto. Lhe agradeço pela participação, já são muitos views, muitos vídeos, já pode-se dizer, já podemos falar em centenas de vídeos, né? Porque fomos construindo há tão pouco tempo e recebendo sua atenção, seu carinho e principalmente a sua participação nesses nossos vídeos grátis, além dos que estão participando quando nós lançamos os cursos online e nos nossos cursos e palestras presenciais. Então, eu sou o Clóvis Renato. Para você que não me conhece, é uma satisfação imensa. Eu sou professor e sou advogado, milito nessas questões sociais e a nível de efetivação da dignidade da pessoa humana, numa perspectiva de equilíbrio, sempre tentando ver o melhor em cada ponto, ver as saídas e os fios que nos ligam à humanização das relações. Muito obrigado. Esse é mais um momento. Reitero que nosso próximo curso, um evento, vai acontecer ainda em março, especificamente aqui para as pessoas online. Vamos pretender abrir as inscrições aí por uns 5 dias e vamos encerrar, mas já está bem encaminhado, já está com o fluxograma todo atualizado, a questão da jurisprudência atual e da nova convenção da OIT, a 190ª Convenção sobre assédio moral e acoso nas relações de trabalho. Então, é um ponto importante e vamos seguir aqui dentro da história que muitos têm pensado, vendo a questão do desequilíbrio, os excessos, às vezes os excessos vêm de ambos os lados nas situações, nos conflitos, e aqui nós trazemos uma perspectiva de equilíbrio. Para tanto, nós vemos numa lógica de economia como uma ciência que trabalha a questão do equilíbrio, que estuda os escassos recursos para atender às necessidades ilimitadas de uma sociedade. Diz a história que vinha da noção do lar, do oikonos, né, da economia do lar, da perspectiva de não faltar alimento, de o lar realmente ser não só uma casa, mas um ambiente agradável para as pessoas, considerando todas as posições. E é assim que a gente tem tentado enfrentar a economia, como nós vimos no nosso último vídeo, que tratamos inclusive sobre a ordem econômica, numa conjuntura de direitos humanos, numa perspectiva multilateral de direitos internacionais, dentro também de uma perspectiva da Constituição da República Federativa do Brasil. Então aqui, hoje, dentro dessas lógicas, nós vamos hoje abordar mais profundamente um decreto que trata sobre o equilíbrio que tem que ser efetivado, principalmente com a preponderância do Estado, né? E aí vem um decreto tratando sobre a inserção de um tratado internacional sobre direitos humanos no Brasil, a sua internalização para a aplicação dos direitos humanos dentro das empresas, tomando como base as multinacionais ou transnacionais. É uma perspectiva interessante. Muitas pessoas não acreditam que isso sequer aconteça, ou que isso tenha vazão no Brasil, ou que um decreto desse possa existir, ou que a ratificação de um tratado desse possa existir, ou principalmente que um tratado desse tenha sido feito de modo tripartite na Organização Internacional do Trabalho, que é composta por representações dos estados, dos governos, né, dos trabalhadores e dos empregadores. Eles conseguiram tirar um consenso para discutir exatamente quais os direitos humanos essenciais, fundamentais, que devem ser manejados dentro das multinacionais na sua atuação a nível mundial, né? E que isso foi internalizado no Brasil. E como é esse programa, como é que funciona, e é aí que vem o vídeo de hoje. No mais, muitíssimo obrigado. Já estamos aí atuando há algum tempo e sigamos aqui para o decreto. O decreto 7.037 de dezembro de 2009, que aprova o Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH número 3, e dá outras providências, já recebeu alterações pelo decreto 10.087 de 2019, que tratou exatamente de uma perspectiva do governo de alinhar os vários comitês, e ele afasta um dos comitês desse decreto, mas mantém todos os dispositivos. No decreto, os estados, o Distrito Federal, os municípios e os órgãos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público são convidados a aderir a tal projeto. Então, nessa perspectiva, vemos aí um decreto de 2009 e uma atualização em 2019. Dentro dessa perspectiva, há uma estrutura de implementação em vários eixos, desde o eixo 1, eixo 2,
vários eixos orientadores, com planos de ação, com a perspectiva de real desenvolvimento, de real efetividade. Daí a perspectiva dos conselhos. Mas mesmo com o fim do conselho que existia para arregimentar e verificar o cumprimento dos dispositivos desse decreto, dentro do próprio decreto ele vai distribuindo as funções de acompanhamento para a eficácia real e para a efetividade social dentro do próprio governo. Então, quer dizer, ele não desmerece o decreto em nenhum momento, uma vez que em cada eixo nós vamos encontrar dentro dos planos de ação o detalhamento de ação e qual é o órgão que fiscaliza. E cabe a nós, primeiro, enxergarmos, vermos, compreendermos, para, em seguida, podermos exigir o efetivo cumprimento. E aí é uma perspectiva interessante, tanto que nós vamos ver aqui os 10 pontos, vamos centralizar, inclusive, como o decreto é extenso, mas nos 10 pontos, 11 pontos, em verdade, principais que tratam sobre empresas. Vamos apresentar uma visão geral do decreto, com a sua divisão, seus eixos, e depois vamos pontuando cada situação em que o próprio decreto prevê o órgão do governo federal que vai fiscalizar a aplicação dentro das transnacionais e das empresas em geral, e o que é que tem que ser implementado e tentado dentro dessa perspectiva. Ao final, a gente vai trazer algumas nuances de uma obra, um livro que saiu pela Faculdade Getúlio Vargas, numa perspectiva exatamente de como é que está o acompanhamento da implementação disso. E, logicamente, com vídeos como esse, com a sua participação, com o seu engajamento, nós vamos conseguir ampliar isso, uma vez que para muitos isso não existe, mas como a gente já está vendo aqui a nível de direito, está aí, é uma norma jurídica, tanto internacional, de direito humano, que já foi internalizada, que já tem um valor de supralegalidade, e tem um decreto que já tem o peso interno de internalização e de efetivo cumprimento com eficácia, já valendo desde 2009 e com atualização e permanência agora no atual governo em 2019. Cabe a nós conhecermos e depois lutarmos para a otimização dos dispositivos. Vamos aí para o delineamento geral do decreto. Então, dentro dessa perspectiva, nós seguimos pelos pontos importantes. Não deixe de visitar isso no site do Planalto, no site do Senado, da Câmara, para que você veja a atualidade de tais termos e como está no ponto para ser cumprido, e aí compete a nós fazermos a nossa parte. Na estrutura e implementação do programa, eles dividiram em vários eixos. Então, o primeiro eixo, o eixo orientador número 1, que trata sobre interação democrática entre Estado e sociedade civil. O eixo orientador 2 é desenvolvimento e direitos humanos. O eixo orientador número 3 é universalizar direitos em um contexto de desigualdades. O eixo orientador número 4 trata sobre segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. O eixo orientador número 5 trata sobre educação e cultura em direitos humanos. Olha a nossa parte aqui. O eixo orientador número 6, direito à memória e à verdade. E aí vamos para um detalhamento de cada eixo, um texto do decreto com abertura para cada um dos pontos, especificamente com os 10 pontos em que o decreto trata especificamente de empresas. Ele começa especificamente tratando em 11 pontos, mas no eixo orientador 2, desenvolvimento e direitos humanos, ele já começa dispondo que nos projetos e empreendimentos com grande impacto socioambiental, o PNDH3 garante a participação efetiva das populações atingidas, assim como prevê ações mitigatórias e compensatórias. Considera fundamental fiscalizar o respeito aos direitos humanos nos projetos implementados pelas empresas transnacionais, bem como seus impactos na manipulação das políticas de desenvolvimento. Nesse sentido, avalia como importante mensurar o impacto da biotecnologia aplicada aos alimentos, da nanotecnologia, dos poluentes orgânicos persistentes, metais pesados e outros poluentes inorgânicos em relação aos direitos humanos. Dentro dele tem a diretriz 4, efetivação de modelo de desenvolvimento sustentável, com inclusão social e econômica ambientalmente equilibrado e tecnologicamente responsável, cultural e regionalmente diverso, participativo e não discriminatório.
Lá no objetivo estratégico 1 desse ponto, que trata sobre a implementação de políticas públicas de desenvolvimento com a inclusão social, ele já traz ações programáticas, cujo responsável é o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E aí, se for havendo mudança dos ministérios, é só pegar as competências correspondentes. Lá no inciso E, diz que deve incentivar as políticas públicas de economia solidária, de cooperativismo e associacionismo e de fomento a pequenas e microempresas. Na diretriz 5, que trata sobre valorização da pessoa humana como sujeito central do processo de desenvolvimento, o objetivo estratégico 1 traz a garantia da participação e do controle social nas políticas públicas de desenvolvimento com grande impacto socioambiental. Lá ele já vem, dentro dessa perspectiva, com ações programáticas cujo responsável é a Secretaria Especial dos Direitos Humanos e da Presidência da República. Dentro dessa perspectiva, na linha G, ele já dispõe para apoiar a incorporação dos sindicatos de trabalhadores e centrais sindicais nos processos de licenciamento ambiental de empresas, de forma a garantir o direito à saúde do trabalhador. Lá no objetivo estratégico 2, cuja lógica trata sobre a afirmação dos princípios da dignidade humana e da equidade como um fundamento do processo de desenvolvimento nacional, ele já traz ações programáticas, cujo responsável é o Ministério, na época, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Hoje está tudo dentro do Ministério da Economia, no atual governo, chamado Superministério. Lá ele dispõe que eles vão ter que instituir um código de condutas em direitos humanos para ser considerado no âmbito do poder público como critério para contratação e financiamento de empresa. Dentro dele, no objetivo estratégico 2, cujo tema é a afirmação dos princípios da dignidade humana e da equidade como fundamentos do processo de desenvolvimento nacional, ele já traz como ações programáticas, cujo responsável era o Ministério da Fazenda, Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Hoje já tem um Ministério ligado à Família e o Ministério da Economia, que vai tentar visar, e conforme a linha E, ampliar a adesão de empresas ao compromisso de responsabilidade social e direitos humanos. Isso dando continuidade já na diretriz 7, que trata sobre a garantia dos direitos humanos de forma universal, indivisível e interdependente, assegurando a cidadania plena. Dentro dele tem o objetivo estratégico 6, que visa a garantia do trabalho decente, adequadamente remunerado, exercido em condições de equidade e segurança. Já trazendo como ações programáticas, cujos responsáveis são o Ministério do Trabalho e Emprego, hoje dentro do Ministério da Economia, essas funções, e a Secretaria Especial de Políticas Públicas para Mulheres da Presidência da República e o Ministério da Previdência Social. Então você vai só direcionar para o Ministério respectivo na gestão atual. E lá na linha I fala que eles têm que promover incentivos a empresas para que empreguem os egressos do sistema penitenciário. Dando sequência na diretriz 8, visar a promoção dos direitos da criança e adolescentes para o seu desenvolvimento integral de forma não discriminatória, assegurando o seu direito de opinião e participação. Já traz como objetivo estratégico, no item 4, o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, e dentro das ações programáticas vem como responsável a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, hoje já está dentro do Ministério Específico, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que a gente olhar hoje como é que está essas funções dentro do atual ministeriado. E lá no item E fala de estimular a responsabilidade social das empresas para ações de enfrentamento da exploração sexual e de combate ao trabalho infantil em suas várias organizações e cadeias produtivas. Na mesma lógica, segue para a diretriz 13, que trata sobre prevenção da violência e da criminalidade e profissionalização da investigação de atos criminosos, dentro do objetivo estratégico 1, que visa a ampliação do controle de armas de fogo que estão em circulação no país, vem ações programáticas cujo responsável é o Ministério da Justiça, que continua.
Lá ele tem como a linha B propor a reforma da legislação para ampliar as restrições e os requisitos para aquisição de armas de fogo por particulares e empresas de segurança privada. E aí já vem uma perspectiva das novas ações do atual governo. No objetivo estratégico 4, fortalecimento dos instrumentos de prevenção à violência, traz como ações programáticas cujos responsáveis vão ser o Ministério da Justiça, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, só ver o organograma atual, né? E visa fortalecer mecanismos que possibilitem a efetiva fiscalização de empresas de segurança privada e a investigação e responsabilização de policiais que delas participem de forma direta ou indireta. Aí no eixo orientador número 5, que traz a perspectiva da educação e cultura em direitos humanos, ele já dispõe que a educação não formal em direitos humanos é orientada pelos princípios da emancipação e da autonomia, configurando-se como um processo de sensibilização e de formação da consciência crítica. Dessa forma, o PNDH3 propõe a inclusão da temática de educação em direitos humanos nos programas, tanto de capacitação de lideranças comunitárias, quanto nos programas de qualificação profissional, alfabetização de jovens e adultos, dentre outros. Ele volta-se especificamente para o estabelecimento de diálogo e parcerias permanentes como o vasto leque brasileiro de movimentos populares, sindicatos, igrejas, ONGs, clubes, entidades empresariais e toda sorte de agrupamentos da sociedade civil que desenvolvem atividades formativas em seu cotidiano. Assim, ele aborda o papel estratégico dos meios de comunicação de massa no sentido de construir ou desconstruir ambiente nacional e cultura social de respeito e proteção aos direitos humanos. Daí a importância primordial de introduzir mudanças que assegurem ampla democratização desses meios, bem como de atuar permanentemente junto a todos os profissionais e empresas do setor, com seminários, debates, reportagens, pesquisas e conferências. Tudo isso buscando sensibilizar e conquistar o seu compromisso ético com a afirmação histórica dos direitos humanos. Então, muito forte, muito importante, que tem o eixo, tem a diretriz, tem o órgão responsável, o modo de implementação, já dá para usar inclusive para demonstrar situações contraditórias dos governos, mostrar a internalização, o caráter de supralegalidade do tratado, o caráter de imperatividade, de norma cogente desse decreto e de não ser uma norma meramente programática, tanto que tem os órgãos de fiscalização. Vê aí o papel das entidades sociais, da sociedade civil, dos sindicatos, o papel exatamente da formação, da educação. Então, compete a você e compete a nós, dentro dessa perspectiva, percebemos que estamos na linha adequada de raciocínios que podem efetivamente fazer com que o Estado cumpra o seu papel de equilibrar as relações, evitar o sofrimento das pessoas, ampliar e otimizar a dignidade da pessoa humana e assim garantindo uma sociedade mais livre, justa e solidária. Sobre esse decreto saiu a publicação implementando os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos da ONU, o dever do Estado de proteger a obrigação das empresas de respeitar os direitos humanos. Uma publicação que saiu aí em Brasília em 2017, realizada pelo Centro de Direitos Humanos e Empresas da Fundação Getúlio Vargas, com a coordenação da Flávia Scabin e do Tiago Aca. É apoio do Ministério dos Direitos Humanos da Secretaria Nacional de Cidadania. Dentro dele, esse centro, para se perceber qual é a lógica disso, o Centro de Direitos Humanos e Empresas da FGV, que foi criado em 2013, tal centro realiza pesquisas aplicadas com o objetivo de criar referências para políticas públicas e práticas empresariais, buscando um modelo de desenvolvimento que garanta a efetiva proteção de direitos das populações impactadas pelos negócios. O centro é constituído por uma equipe multidisciplinar que preza pelo rigor metodológico em suas pesquisas e pela construção de diagnósticos e cenários utilizando metodologias participativas e construção colaborativa de soluções em cada projeto desenvolvido. Então,
É uma publicação muito interessante, mais de 80 páginas, tratando sobre a implantação disso. Já vimos que o decreto é de 2009, dentro da reformulação que a Organização Internacional do Trabalho fez na atualização desse tratado internacional ratificado aqui, tentado numa perspectiva de internalização no Brasil já por decreto. Houve, né, dentro do decreto, em 2019, a alteração curta, né, a manutenção de toda a essência do decreto, só foi alterada a questão do tipo de conselho, do modo de funcionamento do conselho, mas todos os órgãos responsáveis pela fiscalização da efetividade do cumprimento do decreto continuam em pleno vigor na norma e dentro da normatização pátria. E aí, em 2017, saiu esse estudo, mais ou menos 10 anos, né, praticamente, de desenvolvimento desse programa e como é que estava. E dentro dessa mesma perspectiva agora, cabe a nós darmos uma olhada, por exemplo, na introdução que foi colocada dentro do texto normativo do decreto de cada eixo. E aí a gente vai encerrar esse vídeo com essa perspectiva, para a gente ter uma visão ampla de qual é a noção, qual é a mens legis, né, qual é a vontade dessa norma para a aplicação e para o aprimoramento das relações entre as pessoas com relação aos direitos humanos. Ele dispõe que a partir da metade dos anos 1970, começaram a ressurgir no Brasil iniciativas de rearticulação dos movimentos sociais, a despeito da repressão política e da ausência de canais democráticos de participação. Fortes protestos e a luta pela democracia marcaram esse período. Paralelamente, surgiram iniciativas populares nos bairros, reivindicando direitos básicos como saúde, transporte, moradia e controle de custo de vida. Em um primeiro momento, eram iniciativas atomizadas, buscando conquistas parciais, mas que ao longo dos anos foram se caracterizando como movimentos sociais organizados. Com o avanço da democracia do país, os movimentos sociais multiplicaram-se. Alguns deles institucionalizaram-se e passaram a ter expressão política. Os movimentos populares e sindicatos foram, no caso brasileiro, os principais promotores da mudança e da ruptura política em diversas épocas e contextos históricos. Com efeito, durante a etapa de elaboração da Constituição Cidadã de 1988, esses segmentos atuaram de forma especialmente articulada, afirmando-se como um dos pilares da democracia e influenciando diretamente os rumos do país. Nos anos que se seguiram, os movimentos passaram a se consolidar por meio de redes com abrangência regional ou nacional, firmando-se como sujeitos na formulação e monitoramento das políticas públicas. Nos anos 1990, desempenharam um papel fundamental na resistência a todas as orientações do neoliberalismo de flexibilização dos direitos sociais, privatizações, dogmatismo do mercado e enfraquecimento do Estado. Nesse mesmo período, multiplicaram-se pelo país experiências de gestão estadual e municipal, em que lideranças desses movimentos em larga escala passaram a desempenhar funções de gestores públicos. Com as eleições de 2002, alguns dos setores mais organizados da sociedade trouxeram reivindicações históricas acumuladas, passando a influenciar diretamente a atuação do governo e vivendo de perto suas contradições internas. Nesse novo cenário, o diálogo entre Estado e sociedade civil assumiu um especial relevo, com a compreensão e a preservação do distinto papel de cada um dos segmentos do processo de gestão. A interação é desenhada por acordos e dissensos, debates de ideias e pela deliberação em torno de propostas. Esses requisitos são imprescindíveis ao pleno exercício da democracia, cabendo à sociedade civil exigir, pressionar, cobrar, criticar, propor e fiscalizar as ações do Estado. Essa concepção de interação democrática, construída entre os diversos órgãos do Estado e a sociedade civil, trouxe consigo resultados práticos em termos de políticas públicas e avanço na interlocução de setores do poder público com toda a diversidade social, cultural, étnica e regional que caracteriza os movimentos sociais do nosso país. Avançou-se fundamentalmente
na compreensão de que os direitos humanos constituem condição para a prevalência da dignidade humana e que devem ser promovidos e protegidos por meio do esforço conjunto do Estado e da sociedade civil. Uma das finalidades do PNDH3 é dar continuidade à integração e ao aprimoramento dos mecanismos de participação existentes, bem como criar novos meios de construção e monitoramento das políticas públicas sobre direitos humanos no Brasil. No âmbito institucional, o PNDH3 amplia as conquistas na área dos direitos e garantias fundamentais, pois internaliza a diretriz segundo a qual a primazia dos direitos humanos constitui princípio transversal a ser considerado em todas as políticas públicas. As diretrizes deste capítulo discorrem sobre a importância de fortalecer a garantia e os instrumentos de participação social, o caráter transversal dos direitos humanos e a construção de mecanismos de avaliação e monitoramento de sua efetivação. Isso inclui a construção de sistemas indicadores de direitos humanos e a articulação das políticas e instrumentos de monitoramento existentes. Nesse passo aí, o Poder Executivo tem um papel de protagonista na coordenação e implementação do PNDH3, mas faz necessária a definição de responsabilidades compartilhadas entre União, Estados, municípios e o Distrito Federal na execução de políticas públicas, tanto quanto a criação de espaços de participação e controle social nos poderes judiciário e legislativo, no Ministério Público e nas defensorias, em ambiente de respeito, proteção e efetivação dos direitos humanos. O conjunto dos órgãos do Estado, não apenas no âmbito do Executivo Federal, deve estar comprometido com a implementação e monitoramento do PNDH3. Aperfeiçoar a interlocução entre Estado e sociedade civil depende da implementação de medidas que garantam à sociedade maior participação no acompanhamento e monitoramento das políticas públicas em direitos humanos, num diálogo plural e transversal entre os vários atores sociais e deles com o Estado. Ampliar o controle externo dos órgãos públicos por meio de ouvidorias, monitorar os compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro, realizar conferências periódicas sobre a temática, fortalecer e apoiar a criação de conselhos nacionais, distrital, estaduais e municipais de direitos humanos, garantindo a esses conselhos eficiência, autonomia e independência, são algumas das formas de assegurar o aperfeiçoamento das políticas públicas por meio de diálogo, de mecanismos de controle e das ações contínuas da sociedade civil. Fortalecer informações em direitos humanos com produção e seleção de indicadores para mensurar demandas, monitorar, avaliar, reformular e propor ações efetivas, garante e consolida o controle social e a transparência das ações governamentais. A adoção de tais medidas fortalecerá a democracia participativa, na qual o Estado atua como instância republicana da promoção e defesa dos direitos humanos e a sociedade civil como agente ativo, propositivo e reativo de sua implementação. Dentro disso, a diretriz 1, interação democrática entre Estado e sociedade civil, como instrumento de fortalecimento da democracia participativa, é demarcada por esse texto que vem trazendo uma abertura para a implementação desse pacto que foi internalizado no Brasil. E aí vamos para o próximo eixo. Já o eixo orientador 2, desenvolvimento e direitos humanos, cujo tema desenvolvimento tem sido amplamente debatido por ser um conceito complexo e multidisciplinar, porque não existe modelo único e pré-estabelecido de desenvolvimento, porém pressupõe-se que ele deva garantir a livre determinação dos povos, o reconhecimento de soberania sobre seus recursos e riquezas naturais, respeito pleno à sua identidade cultural e a busca de equidade na distribuição das riquezas. Durante muitos anos, o crescimento econômico, medido pela variação anual do Produto Interno Bruto, do PIB, foi usado como indicador relevante para medir o avanço de um país. Acreditava-se que
Uma vez garantido o aumento de bens e serviços, sua distribuição ocorreria de forma a satisfazer as necessidades de todas as pessoas. Constatou-se, porém, que, embora importante, o crescimento do PIB não é suficiente para causar automaticamente melhoria do bem-estar para todas as camadas sociais. Por isso, o conceito de desenvolvimento foi adotado por ser mais abrangente e refletir, de fato, melhorias nas condições de vida dos indivíduos. A teoria predominante de desenvolvimento econômico o define como um processo que faz aumentar as possibilidades de acesso das pessoas a bens e serviços propiciadas pela expansão da capacidade e do âmbito das atividades econômicas. O desenvolvimento seria a medida qualitativa do progresso da economia de um país, refletindo transições de estágios mais baixos para estágios mais altos por meio da adoção de novas tecnologias que permitem e favorecem essa transição. Cresce nos últimos anos a assimilação das ideias desenvolvidas por Amartya Sen, que abordam o desenvolvimento como liberdade e seus resultados centrados no bem-estar social e, por conseguinte, nos direitos do ser humano. São essenciais para o desenvolvimento as liberdades e os direitos básicos como alimentação, saúde e educação. As privações das liberdades não são apenas resultantes da escassez de recursos, mas sim das desigualdades inerentes aos mecanismos de distribuição, da ausência de serviços públicos e de assistência do Estado para a expansão das escolhas individuais. Este conceito de desenvolvimento reconhece seu caráter pluralista e a tese de que a expansão das liberdades não representa somente um fim, mas também um meio para o seu alcance. Em consequência, a sociedade deve pactuar as políticas sociais e os direitos coletivos de acesso e uso dos recursos. A partir daí, a medição de um índice de desenvolvimento humano veio substituir a medição de aumento do PIB, uma vez que o índice de desenvolvimento humano, IDH, combina a riqueza per capita indicada pelo PIB aos aspectos de educação, de expectativa de vida, permitindo pela primeira vez uma avaliação de aspectos sociais não mensurados pelos padrões econométricos. No caso do Brasil, por muitos anos, o crescimento econômico não levou à distribuição justa de renda e riqueza, mantendo-se elevados índices de desigualdade. As ações do Estado voltadas para a conquista da igualdade socioeconômica requerem ainda políticas permanentes de longa duração para que se verifique a plena proteção e promoção dos direitos humanos. É necessário que o modelo de desenvolvimento econômico tenha a preocupação de aperfeiçoar os mecanismos de distribuição de renda e aprofundamento de oportunidades para os brasileiros, bem como incorpore os valores de preservação ambiental. Os debates sobre as mudanças climáticas e o aquecimento global, gerados pela preocupação com a maneira com que os países vêm explorando os recursos naturais e direcionando o progresso civilizatório, está na agenda do dia. Essa discussão coloca em questão os investimentos em infraestrutura e modelos de desenvolvimento econômico na área rural, baseados em grande parte no agronegócio, sem a preocupação com a potencial violação dos direitos de pequenos e médios agricultores e das populações tradicionais. O desenvolvimento pode ser garantido se as pessoas forem protagonistas do processo, pressupondo a garantia de acesso de todos os indivíduos aos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, e incorporando a preocupação com a preservação e a sustentabilidade como eixos estruturantes de proposta renovada de progresso. Esses direitos têm como foco a distribuição da riqueza, dos bens e serviços. Todo esse debate traz desafios para a conceituação sobre direitos humanos no sentido de incorporar o desenvolvimento como exigência fundamental. A perspectiva dos direitos humanos contribui para redimensionar o desenvolvimento. Motiva a passar da consideração de problemas individuais a questões de interesse comum, de bem-estar coletivo, o que alude novamente o Estado e o chama
a corresponsabilidade social e a solidariedade. Ressaltamos que a noção de desenvolvimento está sendo amadurecida como parte de um debate em curso na sociedade e no governo, incorporando a relação entre os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, buscando a garantia do acesso ao trabalho, à saúde, à educação, à alimentação, à vida cultural, à moradia adequada, à previdência, à assistência social e a um meio ambiente sustentável. A inclusão do tema Desenvolvimento e Direitos Humanos na 11ª Conferência Nacional reforçou as estratégias governamentais em sua proposta de desenvolvimento. Assim, esse capítulo do PNDH3 propõe instrumentos de avanço e reforma propostas para políticas públicas de redução das desigualdades sociais concretizadas por meio de ações de transferência de renda, incentivo à economia solidária e ao cooperativismo, à expansão da reforma agrária, ao fomento da agricultura, da pesca e do extrativismo e da promoção do turismo sustentável. O PNDH3 inova ao incorporar o meio ambiente saudável e as cidades sustentáveis como direitos humanos. Propõe inclusão do item direitos ambientais nos relatórios de monitoramento sobre direitos humanos e do item direitos humanos nos relatórios ambientais, assim como fomenta pesquisas de tecnologias socialmente inclusivas. Nos projetos e empreendimentos com grande impacto socioambiental, o PNDH3 garante a participação efetiva das populações atingidas, assim como prevê ações mitigatórias e compensatórias. Considera fundamental fiscalizar o respeito aos direitos humanos nos projetos implementados pelas empresas transnacionais, bem como seus impactos na manipulação das políticas de desenvolvimento. Nesse sentido, avalia como importante mensurar o impacto da biotecnologia aplicada aos alimentos, da nanotecnologia, dos poluentes orgânicos persistentes, metais pesados e outros poluentes inorgânicos em relação aos direitos humanos. Alcançar o desenvolvimento com direitos humanos é capacitar as pessoas e as comunidades a exercerem a cidadania com direitos e responsabilidades. É incorporar nos projetos a própria população brasileira por meio de participação ativa nas decisões que afetam diretamente suas vidas. É assegurar a transparência dos grandes projetos de desenvolvimento econômico e mecanismos de compensação para a garantia dos direitos humanos das populações diretamente atingidas. Por fim, esse PNH3 reforça o papel da equidade no plano plurianual como instrumento de garantia de priorização orçamentária de programas sociais. Daí a relevância de cada palavra no texto do próprio decreto. Por isso que a gente optou por não fugir do que está escrito no decreto governamental. É um decreto jurídico, imperativo, que pode e deve ser exigido e cumprido. Se não for cumprido dentro das políticas públicas voluntariamente pelo governo, que já é um dever que está na norma, pode ser pleiteado judicialmente usando esses dispositivos como argumentos e fundamentos jurídicos para que o Poder Judiciário imponha, não é, dentro do sistema de freios e contrapesos, a verdadeira eficácia, né, dar o cumprimento e a efetividade do que está aí proposto. Com relação ao eixo orientador 3, universalizar direitos em um contexto de desigualdades, a Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma em seu preâmbulo que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. No entanto, nas vicissitudes ocorridas no cumprimento da declaração pelos Estados signatários, identificou-se a necessidade de reconhecer as diversidades e diferenças para a concretização do princípio da igualdade. No Brasil, ao longo das últimas décadas, os direitos humanos passaram a ocupar uma posição de destaque no ordenamento jurídico.
o país avançou decisivamente na proteção e promoção do direito às diferenças. Porém, o peso negativo do passado continua a projetar no presente uma situação de profunda iniquidade social. O acesso aos direitos fundamentais continua enfrentando barreiras estruturais, resquícios de um processo histórico até secular marcado pelo genocídio indígena, pela escravidão e por períodos ditatoriais, práticas que continuam a ecoar em comportamentos, leis e na realidade social. O PNH3 assume graves avanços conquistados ao longo destes últimos anos, tanto nas políticas de erradicação da miséria e da fome, quanto na preocupação com a moradia e saúde. Aponta para a continuidade e ampliação do acesso a tais políticas fundamentais para garantir o respeito à dignidade da pessoa humana. Os objetivos estratégicos direcionados à promoção da cidadania plena preconizam a universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, condições para a sua efetivação integral e igualitária. O acesso aos direitos de registro civil, alimentação adequada, terra e moradia, trabalho decente, educação, participação política, cultura, lazer, esporte e saúde deve considerar a pessoa humana em suas múltiplas dimensões de ator social e sujeito de cidadania. À luz da história dos movimentos sociais e de programas de governo como o PNDH3, orienta-se pela transversalidade para que a implementação dos direitos civis e políticos transitem pelas diversas dimensões dos direitos econômicos, sociais e culturais e ambientais. Caso contrário, grupos sociais afetados pela pobreza, pelo racismo estrutural e pela discriminação dificilmente terão acesso a tais direitos. As ações programáticas formuladas visam enfrentar o desafio de eliminar as desigualdades, levando em conta as dimensões de gênero e raça nas políticas públicas, desde o planejamento até sua concretização e avaliação. Há, nesse sentido, propostas de criação de indicadores que possam mensurar a efetivação progressiva dos direitos. As desigualdades somam-se à persistência de discriminação que muitas vezes se manifesta sob forma de violência contra sujeitos que são histórica e estruturalmente vulnerabilizados. O combate à discriminação mostra-se necessário, mas insuficiente enquanto medida isolada. Os pactos e convenções que integram o sistema regional e internacional de proteção dos direitos humanos apontam para a necessidade de combinar estas medidas com políticas compensatórias que acelerem a construção da igualdade como forma capaz de estimular a inclusão de grupos socialmente vulneráveis. Além disso, as ações afirmativas constituem medidas especiais e temporárias que buscam remediar um passado discriminatório. No rol de movimentos e grupos sociais que demandam políticas de inclusão social, encontram-se crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, pessoas com deficiência, pessoas moradoras de rua, povos indígenas, populações negras e quilombolas, ciganos, ribeirinhos, vazanteiros e pescadores, entre outros. Define-se nesse capítulo medidas e políticas que devem ser efetivadas para reconhecer e proteger os indivíduos como iguais na diferença, ou seja, para valorizar a diversidade presente na população brasileira, para estabelecer acesso igualitário aos direitos fundamentais. Trata-se de reforçar os programas de governo e as resoluções pactuadas nas diversas conferências nacionais temáticas, sempre sob o foco dos direitos humanos, com a preocupação de assegurar o respeito às diferenças e o combate às desigualdades para o efetivo acesso aos direitos. Por fim, em respeito à primazia constitucional de proteção e promoção da infância, do adolescente e da juventude, o capítulo aponta suas diretrizes para o respeito e a garantia das gerações futuras. Como sujeitos de direitos, as crianças, os adolescentes e os jovens são frequentemente subestimados em sua participação política e em sua capacidade decisória. Preconiza-se o dever de assegurar-lhes desde cedo o direito de opinião e participação.
marcadas pelas diferenças e por sua fragilidade temporal, as crianças, os adolescentes e os jovens estão sujeitos a discriminações e violências. As ações programáticas promovem a garantia de espaços e investimentos que assegurem proteção contra qualquer forma de violência e discriminação, bem como a promoção da articulação entre família, sociedade e Estado para fortalecer a rede social de proteção que garante a efetividade de seus direitos. Então, dentro dessa perspectiva, muito importante o que dispõe na norma jurídica, que é esse decreto. O eixo orientador 4, Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência, dispõe que por muito tempo alguns segmentos da militância em direitos humanos mantiveram-se distantes do debate sobre as políticas públicas de segurança no Brasil. No processo de consolidação da democracia, por diferentes razões, movimentos sociais e entidades manifestaram dificuldade no tratamento do tema. Na base dessa dificuldade estavam a memória dos enfrentamentos com o aparato repressivo ao longo de 2 décadas de regime ditatorial, a postura violenta vigente, muitas vezes em órgãos de segurança pública, a percepção do crime e da violência como meros subprodutos de uma ordem social injusta a ser transformada em seus próprios fundamentos. Distanciamento análogo ocorreu nas universidades que, com poucas exceções, não se debruçaram sobre o modelo de polícia legado sobre o desafio da segurança pública. As polícias brasileiras, nos termos de sua tradição institucional, pouco aproveitaram da reflexão teórica e dos aportes oferecidos pela criminologia moderna e demais ciências sociais. Já disponíveis há algumas décadas às polícias e aos gestores dos países desenvolvidos. A cultura arraigada de rejeitar as evidências acumuladas pela pesquisa e pela experiência de reforma das polícias do mundo era a mesma que expressava nostalgia de um passado de ausência de garantias individuais e que identificava na ideia dos direitos humanos não a mais generosa entre as promessas constituídas pela modernidade, mas uma verdadeira ameaça. Estavam postas as condições históricas, políticas e culturais para que houvesse um fosso aparentemente intransponível entre os temas da segurança pública e os direitos humanos. Nos últimos anos, contudo, esse processo de estranhamento mútuo passou a ser questionado. De um lado, articulações na sociedade civil assumiram o desafio de repensar a segurança pública a partir de diálogos com especialistas na área, policiais e gestores. De outro, começaram a ser implantadas as primeiras políticas públicas buscando caminhos alternativos de redução do crime e da violência a partir de projetos centrados na prevenção e influência da cultura de paz. A proposição do Sistema Único de Segurança Pública, a modernização de parte das nossas estruturas policiais e a aprovação de novos regimentos e leis orgânicas das polícias, a consciência crescente de que políticas de segurança pública são realidades mais amplas e complexas do que as iniciativas possíveis que chamam de força de segurança, o surgimento de nova geração de policiais disposta a repensar práticas e dogmas e, sobretudo, a cobrança da opinião pública e a maior fiscalização sobre o Estado, resultante do processo de democratização, tem tornado possível a construção de agenda de reformas na área. O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania e os investimentos já realizados pelo governo federal na montagem de rede nacional de altos estudos em segurança pública, que tem beneficiado milhares de policiais em cada estado, simbolizam, ao lado do processo de debates da primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, acúmulos históricos significativos que apontam para novas e mais importantes mudanças. As propostas elencadas nesse eixo orientador do PNDH3 articulam-se com um tal processo histórico de transformação e exigem muito mais do que já foi alcançado. Para tanto, parte-se do pressuposto de que a realidade brasileira segue sendo gravemente marcada pela violência e por severos impasses estruturais na área da segurança pública. Problemas antigos como a ausência de diagnósticos,
de planejamentos e de definição formal de metas, a desvalorização profissional dos policiais e dos agentes penitenciários, o desperdício de recursos e a consagração de privilégios dentro das instituições, as práticas de abuso de autoridade e de violência policial contra grupos vulneráveis e a corrupção dos agentes de segurança pública demandam reformas tão urgentes quanto profundas. As propostas sistematizadas no PNDH3 agregam, nesse contexto, as contribuições oferecidas pelo processo da 11ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos e avançam também sobre temas que não foram objetos de debate, trazendo para o PNDH3 parte do acúmulo crítico que tem sido proposto ao país pelos especialistas e pesquisadores da área. Em linhas gerais, o PNDH3 aponta para a necessidade de ampla reforma no modelo de polícia e propõe o aprofundamento do debate sobre a implantação do ciclo completo de policiamento às corporações estaduais. Prioriza transparência e participação popular, instando ao aperfeiçoamento das estatísticas e a publicação de dados, assim como a reformulação do Conselho Nacional de Segurança Pública. Contempla a prevenção da violência e da criminalidade como diretriz, ampliando o controle sobre armas de fogo e indicando a necessidade de profissionalização da investigação criminal. Com ênfase na erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária, confere atenção especial ao estabelecimento de procedimentos operacionais padronizados que previnam as ocorrências de abusos de autoridade e de violência institucional e confiram maior segurança a policiais e agentes penitenciários. Reafirma a necessidade de criação de ouvidorias independentes em âmbito federal e inspirada em tendências mais modernas de policiamento, estimula as iniciativas orientadas por resultados. O desenvolvimento do policiamento comunitário e voltado para a solução de problemas, elencando medidas que promovam a valorização dos trabalhadores em segurança pública. Contempla ainda a criação de sistema federal que integre as atuais sistemas de proteção de vítimas de testemunhas, defensores de direitos humanos e crianças e adolescentes ameaçados de morte. Também como diretriz, o PNDH3 propõe profunda reforma na lei de execução penal que introduza garantias fundamentais e novos regramentos para superar as práticas abusivas hoje comuns e trata as penas privativas de liberdade como última alternativa, propondo redução da demanda por encarceramento e estimulando novas formas de tratamento dos conflitos, como as sugeridas pelo mecanismo da justiça restaurativa. Reafirma-se a centralidade do direito universal de acesso à justiça, com a possibilidade de acesso aos tribunais por toda a população, com o fortalecimento das defensorias públicas e a modernização da gestão judicial, de modo a garantir respostas judiciais mais céleres e eficazes. Destacam-se ainda o direito de acesso à justiça em matéria de conflitos agrários e urbanos e o necessário estímulo aos meios de soluções pacíficas de controvérsias. O PNDH3 apresenta nesse eixo, fundamentalmente, propostas para que o poder público se aperfeiçoe no desenvolvimento de polícias públicas, nas políticas públicas e prevenção ao crime de violência, reforçando a noção de acesso universal à justiça como direito fundamental e sustentando que a democracia, os processos de participação e transparência aliados ao uso de ferramentas científicas e a profissionalização das instituições e trabalhadores da segurança assinalam os roteiros mais promissores para que o Brasil possa avançar no caminho da paz pública. Já o eixo orientador 5, Educação e Cultura em Direitos Humanos, a educação e a cultura em direitos humanos visam a formação de nova mentalidade coletiva para o exercício da solidariedade, do respeito às diversidades e da tolerância. Com um processo sistemático e multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos, seu objetivo é combater o preconceito, a discriminação e a violência,
promovendo a adoção de novos valores de liberdade, justiça e igualdade. A educação em direitos humanos, como um canal estratégico capaz de produzir uma sociedade igualitária, extrapola o direito à educação permanente e de qualidade. Trata-se de mecanismo que articula, entre outros elementos, a apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e a sua relação com o contexto ou com os contextos internacional, regional, nacional e local, a afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade, a formação de consciência cidadã capaz de se fazer presente nos níveis cognitivo, social, ético e político, o desenvolvimento de processos metodológicos, participativos e de construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados, o fortalecimento de políticas que gerem ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como da reparação das violações. Assim, o PNDH3 dialoga com o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos como referência para a Política Nacional de Educação e Cultura em Direitos Humanos, estabelecendo os alicerces a serem adotados nos âmbitos nacional, estadual, distrital e municipal. Esse plano, refletido nesse programa, se desdobra em 5 grandes áreas. Na educação básica, a ênfase do PNDH3 é possibilitar, desde a infância, a formação de sujeitos de direito, priorizando as populações historicamente vulnerabilizadas. A troca de experiências entre crianças de diferentes raças e etnias, imigrantes com diferença física e mental, fortalece desde cedo o sentimento de convivência pacífica. Conhecer o diferente, desde a mais tenra idade, é perder o medo do desconhecido, formar opinião respeitosa e combater o preconceito, às vezes arraigado na própria família. No PNDH3, essa concepção se traduz em propostas de mudanças curriculares, incluindo a educação transversal e permanente nos temas ligados aos direitos humanos e, mais especificamente, o estudo da temática de gênero e orientação sexual das culturas indígena e afro-brasileira entre as disciplinas do ensino fundamental e médio. No ensino superior, as metas previstas visam a incluir os direitos humanos por meio de diferentes modalidades como disciplinas, linhas de pesquisa, áreas de concentração, transversalização incluída nos projetos acadêmicos dos diferentes cursos de graduação e pós-graduação, bem como em programas e projetos de extensão. A educação não formal em direitos humanos é orientada pelos princípios da emancipação e da autonomia, configurando-se como um processo de sensibilização e formação da consciência crítica. Desta forma, o PNDH3 propõe inclusão da temática de educação em direitos humanos nos programas de capacitação de lideranças comunitárias e nos programas de qualificação profissional, alfabetização de jovens e adultos, dentre outros. Volta-se especialmente para o estabelecimento de diálogos e parcerias permanentes com o vasto leque de brasileiros de movimentos populares, sindicatos, igrejas, ONGs, clubes, entidades empresariais e toda sorte de agrupamentos da sociedade civil que desenvolvem atividades formativas em seu cotidiano. A formação e a educação continuada em direitos humanos, com recortes de gênero, relações étnico-raciais e de orientação sexual em todo o serviço público, especialmente entre os agentes do sistema de justiça e de segurança pública, são fundamentais para consolidar o Estado democrático e a proteção do direito à vida e à dignidade, garantindo tratamento igual a todas as pessoas e o funcionamento de sistemas de justiça que promovam os direitos humanos. Por fim, aborda-se o papel estratégico dos meios de comunicação de massa, no sentido de construir
ou desconstruir ambiente nacional e cultura social de respeito e proteção aos direitos humanos. Daí a importância primordial de introduzir mudanças que assegurem ampla democratização desses meios, bem como de atuar permanentemente junto a todos os profissionais e empresas do setor, com seminários, debates, reportagens, pesquisas e conferências, buscando sensibilizar e conquistar seu compromisso ético com a afirmação histórica dos direitos humanos. No último eixo do projeto, o eixo orientador 6, Direito à Memória e à Verdade, dispõe que a investigação do passado é fundamental para a construção da cidadania. Estudar o passado, resgatar sua verdade e trazer à tona seus acontecimentos caracterizam forma de transmissão de experiência histórica, que é essencial para a constituição da memória individual e coletiva. O Brasil ainda processa com dificuldade o resgate da memória e da verdade sobre o que ocorreu com as vítimas atingidas pela repressão política durante o regime de 1964. A impossibilidade de acesso a todas as informações oficiais impede que familiares de mortos e desaparecidos possam conhecer os fatos relacionados aos crimes praticados e não permite à sociedade elaborar seus próprios conceitos sobre aquele período. A história que não é transmitida de geração a geração torna-se esquecida e silenciada. O silêncio e o esquecimento das barbáries geram graves lacunas na experiência coletiva de construção da individualidade nacional. Resgatando a memória e a verdade, o país adquire consciência superior sobre sua própria identidade, a democracia se fortalece. As tentações totalitárias são neutralizadas e crescem as possibilidades de erradicação definitiva de alguns resquícios daquele período sombrio, como a tortura, por exemplo, ainda persistente no cotidiano brasileiro. O trabalho de reconstruir a memória exige revisitar o passado e compartilhar experiências de dor, violência e morte. Somente depois de lembrá-las e fazer seu luto, será possível superar o trauma histórico e seguir adiante. A vivência do sofrimento e das perdas não pode ser reduzida a um conflito privado e subjetivo, uma vez que se inscreveu num contexto social e não individual. A compreensão do passado por intermédio da narrativa da herança histórica e pelo reconhecimento oficial dos acontecimentos possibilita aos cidadãos construírem os valores que indicarão sua atuação no presente. O acesso a todos os arquivos e documentos produzidos durante o regime militar é fundamental no âmbito das políticas de proteção dos direitos humanos. Desde os anos 1990, a persistência de familiares de mortos e desaparecidos vem obtendo vitórias significativas nessa luta, com a abertura de importantes arquivos estaduais sobre a repressão política do regime ditatorial. Em dezembro de 1996, coroando o difícil e delicado processo de discussão entre esses familiares, o Ministério da Justiça e o Poder Legislativo Federal, foi aprovada a Lei 9.140 de 95, que reconheceu a responsabilidade do Estado brasileiro pela morte de opositores ao regime de 1964. Essa lei instituiu a comissão especial com poderes para deferir pedidos de indenização das famílias, uma lista inicial de 136 pessoas, e julgar outros casos apresentados para seu exame. No artigo 4º, inciso 2, a lei conferiu à comissão especial também a incumbência de envidar esforços para a localização dos corpos de pessoas desaparecidas no caso da existência de indícios quanto ao local em que possam estar depositados. Em 24 de agosto de 2001, foi criado pela medida provisória 2151-3 a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Esse marco legal foi reeditado pela MP 65 de 2002 e finalmente convertido na Lei 10.559 de 2002. Essa norma regulamentou o artigo 8º do ADCT da nossa Constituição de 88, que previa a concessão de anistia aos que foram perseguidos em decorrência de sua política de oposição.
Em dezembro de 2005, o governo federal determinou que os 3 arquivos da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, fossem entregues ao Arquivo Nacional subordinado à Casa Civil, onde passaram a ser organizados e digitalizados. Em agosto de 2007, em ato oficial coordenado pelo Presidente da República, foi lançado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República e pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, o livro relatório Direito à Memória e à Verdade, registrando os 11 anos de trabalho daquela comissão e resumindo a história das vítimas da ditadura no Brasil. A trajetória de estudantes, profissionais liberais, trabalhadores e camponeses que se engajaram no combate ao regime militar aparece como documento oficial do Estado brasileiro. O Ministério da Educação e a Secretaria Especial dos Direitos Humanos formularam parceria para criar portal que incluirá o livro relatório ampliado com abordagem que apresenta o ambiente político, econômico, social e principalmente os aspectos culturais do período. Serão distribuídas milhares de cópias desse material em mídia digital para estudantes de todo o país. Em julho de 2008, o Ministério da Justiça e a Comissão de Anistia promoveram uma audiência pública sobre limites e possibilidades para a responsabilização jurídica dos agentes violadores de direitos humanos durante o estado de exceção no Brasil, que discutiu a interpretação da Lei de Anistia de 1979 no que se refere à controvérsia jurídica e política envolvendo a prescrição ou imprescritibilidade dos crimes de tortura. A Comissão de Anistia já realizou 700 sessões de julgamento e promoveu desde 2008 30 caravanas, possibilitando a participação da sociedade nas discussões e contribuindo para a divulgação do tema no país. Até 1º de novembro de 2009 já haviam sido apreciados por essa comissão mais de 52 mil pedidos de concessão de anistia, dos quais quase 35 mil foram deferidos e cerca de 17 mil indeferidos. Outros 12 mil pedidos aguardavam julgamento, sendo possível ainda a apresentação de novas solicitações. Em julho de 2009, em Belo Horizonte, o ministro de Estado da Justiça realizou audiência pública de apresentação do projeto Memorial da Anistia Política do Brasil, envolvendo a remodelação e construção do novo edifício junto ao antigo coleginho da Universidade Federal de Minas Gerais, onde estará disponível para pesquisas todo o acervo da Comissão de Anistia. No âmbito da sociedade civil, foram levadas ao Poder Judiciário importantes ações que provocaram debates sobre a interpretação das leis e a apuração de responsabilidades. Em 1982, um grupo de familiares entrou com ação na Justiça Federal para abertura de arquivos e localização dos restos mortais dos mortos e desaparecidos políticos no episódio conhecido como Guerrilha do Araguaia. Em 2003, foi proferida sentença condenando a União, que recorreu e posteriormente criou a Comissão Interministerial do Decreto 4850 de 2003, com a finalidade de obter informações que levassem à localização dos restos mortais de participantes da Guerrilha do Araguaia. Os trabalhos da Comissão Interministerial encerraram-se em março de 2007 com a divulgação de seu relatório final. Em agosto de 1995, o Centro de Estudos para a Justiça e o Direito Internacional e a HRWA da América, em nome de um grupo de familiares, apresentaram petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, denunciando o desaparecimento de integrantes da Guerrilha do Araguaia. Em 31 de outubro de 2008, a CIDH expediu o relatório de mérito 91/2008, onde fez recomendações ao Estado brasileiro. Em 26 de março de 2009, a CIDH submeteu o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, requerendo declaração de responsabilidade do Estado brasileiro sobre violações de direitos humanos
ocorridas durante as operações de repressão àquele movimento. Em 2005 e 2008, duas famílias iniciaram, na Justiça Civil, ações declaratórias para o reconhecimento das torturas sofridas por seus membros, indicando o responsável pelas sevícias. Ainda em 2008, o Ministério Público Federal, em São Paulo, propôs uma ação civil pública contra 2 oficiais do Exército acusados de determinarem a prisão ilegal, tortura, homicídio e desaparecimento forçado de dezenas de cidadãos. Tramita também no âmbito do STF uma ADPF proposta pelo Conselho Federal da OAB, que solicita à mais alta corte brasileira um posicionamento formal para saber se, em 79, houve ou não anistia dos agentes públicos responsáveis pela prática de tortura, homicídio, desaparecimento forçado, abuso de autoridade, lesões corporais e estupro contra opositores políticos, considerando sobretudo os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e a insuscetibilidade de graça ou anistia do crime de tortura. Em abril de 2009, o Ministério da Defesa, no contexto da decisão transitada em julgado referida na ação judicial de 82, criou o grupo de trabalho para realizar buscas de restos mortais na região do Araguaia, sendo que, por ordem expressa do presidente da República, foi instituído o Comitê Interinstitucional de Supervisão, com representação dos familiares de mortos e desaparecidos políticos para o acompanhamento e orientação dos trabalhos. Após 3 meses de buscas intensas, sem que tenham sido encontrados restos mortais, os trabalhos foram temporariamente suspensos devido às chuvas na região, prevendo-se sua retomada ao final do primeiro trimestre de 2010. Em maio de 2009, o presidente da República coordenou o ato de lançamento do projeto Memórias Reveladas, sob responsabilidade da Casa Civil, que interliga digitalmente o acervo recolhido ao Arquivo Nacional após dezembro de 2005 com vários outros arquivos federais sobre a repressão política e com arquivos estaduais de 15 unidades da federação, superando 5 milhões de páginas de documentos. Cabe agora contemplar ou completar esse processo mediante o recolhimento ao Arquivo Nacional de todo e qualquer documento indevidamente retido ou ocultado nos termos da portaria interministerial assinada na mesma data daquele lançamento. Cabe também sensibilizar o Legislativo pela aprovação do projeto de lei 5228 de 2009, assinado pelo presidente da República, que introduz avanços democratizantes nas normas regulamentadoras do direito de acesso à informação. Importância superior nesse resgate da história nacional está no imperativo de localizar os restos mortais de pelo menos 140 brasileiros e brasileiras que foram mortos pelo aparelho de repressão do regime ditatorial. A partir de junho de 2009, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República planejou, concebeu e veiculou uma abrangente campanha publicitária em televisão, internet, rádio, jornais e revistas de todo o Brasil, buscando sensibilizar os cidadãos sobre essa questão. As mensagens solicitavam que informações sobre a localização de restos mortais ou sobre qualquer documento e arquivos envolvendo assuntos da repressão política entre 64 e 85 sejam encaminhados ao Memórias Reveladas. Seu propósito é assegurar às famílias o exercício do direito sagrado de prantear seus entes queridos e promover os ritos funerais, sem os quais desaparece a certeza da morte e se perpetua a angústia, que equivale à nova forma de tortura. As violações sistemáticas dos direitos humanos pelo Estado durante o regime ditatorial são desconhecidas pela maioria da população, em especial pelos jovens.
A radiografia dos atingidos pela repressão política ainda está longe de ser concluída, mas calcula-se que pelo menos 50 mil pessoas foram presas somente nos primeiros meses de 1964. Cerca de 20 mil brasileiros foram submetidos a torturas e cerca de 400 cidadãos foram mortos ou estão desaparecidos. Ocorreram milhares de prisões políticas não registradas, 130 mil banimentos, 4.862 cassações de mandatos políticos, uma cifra incalculável de exílios, exilados e refugiados políticos. As ações programáticas desse eixo orientador têm como finalidade a assegurar o prosseguimento democrático e republicano de todo esse período da história para que se viabilize o desejável sentimento de reconciliação nacional e para se construir um consenso amplo no sentido de que violações sistemáticas de direitos humanos registrados entre 64 e 85, bem como no período do Estado Novo, não voltem a ocorrer em nosso país nunca mais. Então, mais uma vez agradeço a você por acompanhar esse vídeo, né? Possivelmente nós vamos trabalhar com a divisão dele em 2 momentos, a depender do tempo, né? A gente sempre procura fazer os nossos vídeos mais longos, um pouco mais de 30 minutos, entre 30 e 40 minutos. Se dobrar essa questão, a gente vai dividir. E aí, na próxima semana, a gente já vê a continuação. Se for só um pouco mais, a gente mantém um vídeo só. Mas achamos muito importante ler o que está dentro do decreto, para a gente acompanhar todo o desenvolvimento histórico das coisas que estão acontecendo no Brasil na perspectiva dos direitos humanos e tentarmos primar pelo que está disposto. Aí está no site do Planalto, está nos sites oficiais e está como norma jurídica, né? E se é norma jurídica, é imperativa, cogente, né? Dentro do sentido de que é contra todos a nível de quem quer descumprir e a favor de todos no sentido de quem deve cumprir. Então, obrigado pela participação, obrigado pelos seus likes, partilhas, comentários, os contatos que tem feito conosco, principalmente aqui no Brasil, Portugal, os companheiros que são da África, chamada África Portuguesa, Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, quer dizer, muitos colegas, muitas pessoas no mundo conversando conosco, nossos colegas mesmo aí de Lisboa, de Coimbra, do Porto, vários outros lugares que têm conversado conosco. Então, uma satisfação, obrigado, até a próxima.